Oi, oi, gente, tudo bem? Boa noite. Que legal que vocês estão aqui na maratona, né? Então, essa terceira semana seguida de live, todos os dias. Não enjoaram de mim, não? Pessoal, a live de hoje vai ser sobre micro-ondas, tá? Então, eu já fiz, como eu acabei de falar, com a Sasha, a gente já fez 2 lives sobre micro-ondas, mas eu vejo que é um assunto que tem muito assunto, né? Tem muita informação. E é uma coisa muito bacana de se falar, de estar tirando essas dúvidas mesmo, porque realmente, para mim, é a melhor acrilização que existe pelo custo-benefício e pelo tempo também, né? Então, a polimerização é super rápida, é segura, ela é testada, ela é comprovada cientificamente. Então, a gente tem ali vários professores, né? O Thomas Gomes mesmo, ele usa a resina de micro-ondas, a polimerização em micro-ondas há mais de 20 anos. Então, desde então, ele vem testando, né, aprimorando a técnica. Foram desenvolvidas algumas resinas próprias para isso. A própria VIP mesmo desenvolveu uma resina própria para micro-ondas, tá? Que muita gente não sabe que tem a diferença. A resina tem que ser própria para micro-ondas, tá? A VIP tem a VIP Wave, tá? Então você tem que usar o pó e o líquido da VIP Wave para você conseguir um bom resultado. Lembrando que o STG, o kit STG, ele é uma resina de alto peso molecular, tá? O que isso significa? As partículas dele, do pozinho, do polímero, elas são bem menores microscopicamente do que a resina que você compra de potão, aquela resina que você compra de pote grande. E isso, ela tendo esse alto peso molecular, ela facilita muito a polimerização, né? Ela tem uma resina mais resistente, com menos porosidade, a formação das cadeias dela é mais juntinha, é mais longa, então ela se encaixa muito bem com a polimerização de micro-ondas também, tá? Então, o STG só que você vai usar o mesmo, tanto para termo convencional ou para micro-ondas. Mas as outras resinas, o incolor, é importante você usar o incolor da VIP Wave ou outra marca, não precisa ser da VIP, tá? Mas uma marca própria para micro-ondas, é bem importante. E o líquido, se você não for usar o líquido próprio para micro-ondas, vocês têm que observar bem se ele tem crosslink, tá? O crosslink, ele é um componente que tem, né, no monômero, que ele tem essas ligações dessas cadeias, tá? Que no termo convencional, ele não vai polimerizar. Então, por isso que as pessoas falam, mas eu fiz a polimerização de micro-ondas e ficou muito esbranquiçado, ficou leitosa, eu não gostei. Alguma coisa aconteceu, tá? Eu também passei por essa experiência alguns anos atrás. Eu também fiz uma polimerização de micro-ondas que eu odiei. Ficou horrível, ficou super esbranquiçada, ficou toda leitosa, parece que ficou crua por dentro, e eu não quis mais saber de micro-ondas. Falei, não, micro-ondas para mim não serve, não quero mais saber. Depois de um tempo, né, depois de alguns anos, quando eu realmente fui estudar sobre isso e ver que muita gente séria e que estuda, né, que está sempre ali fazendo teste, como a Thaís Nogueira, a própria Sasha, né, o Walker, eles usam micro-ondas, o Frederico Gomes, o Thomas Gomes, eles usam micro-ondas e têm excelentes resultados. Eu falei, bom, então eu que devo estar fazendo alguma coisa errada, né? Eu que não devo estar sabendo usar realmente, né? Aí fui estudar um pouco mais sobre isso e realmente eu entendi que eu estava fazendo errado. Uma, porque eu não estava usando a resina própria para micro-ondas, tá? E outro, pelo tempo, né? O tempo que eu estava usando não estava adequado ao meu micro-ondas. Então, isso é uma coisa que eu vejo que é muito importante vocês se atentarem, tá? Sempre que vocês forem fazer uma polimerização em micro-ondas, vocês têm que descobrir qual é a potência de consumo do micro-ondas de vocês. Às vezes, atrás do micro-ondas, tem essa informação. Às vezes não. Às vezes você vai ter que ver o modelo do micro-ondas e pesquisar na internet ou olhar na bula e descobrir qual que é a potência de consumo do teu micro-ondas.
Sabendo qual é a potência de consumo do teu micro-ondas, você vai pegar uma tabelinha. Eu vou disponibilizar essa tabela para vocês aqui depois. Assim que acabar a live, eu vou colocar nos stories aqui no Instagram essa tabelinha. Eu coloquei esses dias, alguns de vocês já devem ter visto, né? Que foi de uma live de perguntas e respostas, me pediram, tá? E vocês vão ver qual que é o ciclo que mais se aproxima do micro-ondas de vocês, tá? Então, assim, lembrando que todos esses testes, todos esses estudos, essas pesquisas foram feitos, né? Já vem sendo feito há mais de 20 anos. Foi testado no micro-ondas de 1000 watts, tá? Então, por isso que não é recomendado, não é indicado que você utilize um micro-ondas muito potente, né? Aquele micro-ondas lindo, maravilhoso, de inox, mas ele é super forte, entendeu? Então, até tem ali um ciclo modificado para um micro-ondas de 1.600 watts, mas realmente eu indico, os professores também ali, os meus professores também indicam que você procure um micro-ondas próximo de 1000 watts, tá? Então, assim, eu tenho o micro-ondas que eu gosto muito, que é um micro-ondas Electrolux, que chama MEF41, porque ele salva a receita. Então, a receita fica salva. Tem a receita 1, receita 2, receita 3. Então, eu coloco ali o ciclo de polimerização para uma mufla, na receita 1. Na receita 2, eu deixo salvo o ciclo de polimerização para 2 muflas. E na receita 3, eu deixo salvo o ciclo de polimerização da Diamond, que é a resina Diamond D, que é aquela resina que a gente já falou por aqui também, que é aquela resina americana de alto impacto, é somente 4 minutos, né? Então, é totalmente diferente das outras. Então, por isso que ela tem que ter um ciclo só para ela, tá? E... deixa eu ver aqui, o Alex acabou de perguntar aqui se eu sigo essa tabela, porque na compra da mufla vem um. Não é a mesma tabela da mufla que eu uso, tá? Eu sigo a tabela que foi passada pelo Thomas Gomes. Ele que me passou essa tabela. Então, eu sigo a dele, mas eu vou até dar uma olhadinha nessa da VIP. Se você puder depois me mandar um direct, Alex, me mandar uma foto dessa que vem junto com a mufla, que eu vou comparar, para ver se é o mesmo ciclo. Pode ser que seja, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, às vezes eu não vou conseguir ver as perguntas, elas vão para cima, mas se vocês quiserem deixar na caixinha de pergunta aqui do Instagram, nesses pontinhos, é mais fácil, tá? Ó, a Andrea perguntou, eu não estava aguardando as 12 horas de descanso da resina para depois polimerizar. Então, é bem importante, não é que precisa aguardar 12 horas por ser de micro-ondas, não é isso, tá? O ideal, o indicado e o recomendado seja que você aguarde realmente 12 horas de prensagem, sendo ela de micro-ondas ou não, tá? Porque esse é o tempo realmente que as moléculas de monômero e polímero demoram para se acomodar dentro da mufla, para que você consiga um melhor resultado na tua polimerização. Mas isso é independente de ser com micro-ondas ou não, tá? Convencional também precisa. Mas não vai ser por isso que ela vai ficar crua, por exemplo, né? Se ela tiver esbranquiçada, leitosa, é porque ela foi mal polimerizada. Então, alguma coisa aconteceu. Ou o tempo, o ciclo de micro-ondas não está adequado para a potência do teu micro-ondas, tá? Ou a resina que você está usando também não é adequada. E uma outra dica muito importante para quem for fazer polimerização de micro-ondas, o gesso da mufla tem que estar hidratado, tá? Porque assim, pensem comigo. O micro-ondas, o que ele faz? Ele só vai aquecer as moléculas de água, ele vai vibrar, na verdade, as moléculas de água. Se vocês colocarem um copo vazio dentro do micro-ondas e ligar o micro-ondas, não vai acontecer nada, ele não vai esquentar. Porque o que aquece o alimento, a prótese, é a vibração das moléculas de água. Então, se eu colocar um gesso desidratado lá dentro, que eu deixei 12 horas prensada na mufla, parafusei, e daí eu vou direto, coloco no micro-ondas e não hidrato esse gesso antes, pode ser, tá? Não é que vai acontecer, mas pode ser, você pode correr o risco de não fazer uma boa polimerização, tá? Porque esse gesso vai estar ressecado, essas moléculas, essas ondas não vão passar para dentro da prótese, tá? E
ficar uma polimerização incompleta. Então, pode ficar leitosa, esbranquiçada por dentro, como se a prótese estivesse crua realmente. Então, é bem importante vocês hidratarem. 5, 10 minutos dentro de um balde de água já é o suficiente, tá? Você já conseguiu recuperar a água do gesso que perdeu. Principalmente se essa múfula ficou 12 horas prensada, tá? Tem gente que deu ali uma tonelada na prensa, aguardou ali o tempo, umas 3 horas ali, até parar de descer o ponteiro, parafusou e deixa ela descansando às 12 horas dentro de um umidificador de água. O umidificador de água, eu já mostrei aqui também, é um pote, um Tupperware, que você vai colocar uma espuminha, uma esponjinha com um pouquinho de água dentro só para manter a umidade, e fecha o pote. Porque daí ele não vai perder a umidade, tá? Mantendo aquele gesso hidratado, aí no outro dia de manhã é só você chegar e colocar no micro-ondas para polimerizar, tá? Mas é bem importante que vocês sigam realmente essa polimerização para que você realmente consiga um resultado efetivo, tá? Da acrilização. Olha, a Ana Paula aqui do YouTube está perguntando qual que é a melhor marca de micro-ondas. Então, Ana Paula, eu gosto muito do micro-ondas da Electrolux, principalmente esse modelo, tá? Que é o MEF41, porque ele tem a opção de salvar 3 receitas, tá? Então, eu consigo deixar salvo, né, os ciclos ali, coloco no micro-ondas, aperto a receita 1 e vou fazer minhas coisas. Não preciso ali, daqui 10 minutos, voltar lá, colocar o outro ciclo, né? Se tiver 2 múflas, voltar lá de novo, entendeu? Às vezes eu acabo perdendo ali a sequência da polimerização. Então, por isso, porque facilita, mas qualquer micro-ondas funciona, tá? Qualquer micro-ondas polimeriza. Só tentem, se vocês forem comprar um micro-ondas específico para isso, tentem um próximo a 1000 watts, né? Não passar muito disso, porque senão você pode estar esquentando demais essa resina, tá? E muito, muito cuidado com isso de potência, tá? Porque eu já vi gente torrando a prótese. Já vi gente... E vira um carvão, vira um carvão. Se você colocar na potência normal ali, coloca 10 minutos, 20 minutos, vira um carvão, ele torra. Então, é bem importante que vocês regulem a potência certinho e coloquem exatamente a potência do ciclo, tá? Que tá ali que tá especificado. Ó, o Vanderlei tá falando, em um curso usei muito alta potência e queimou a resina. No caso de removível, ficou queimado e o metal preto. Eu já vi acontecer isso daí. Fica preto, preto mesmo, tá? Então, por isso que eu sempre falo, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado na hora de colocar o ciclo certinho, ajustar bem a potência, tá? Ó, a Sasha tá dando uma dica legal aqui. Falaram você usa a tabelinha da bula, tá? Que vem na mufla. Ela falou que em algumas bulas estavam com o ciclo antigo, tá? Então tem que se atentar a isso também. A bula da mufla, tá? Vanderlei, aposto que você nunca mais vai fazer isso, né? Nunca mais vai fazer uma dessa. Já me mandaram foto também da mufla derretida, da mufla totalmente derretida. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? A potência do micro-ondas, certeza. Ó, a VIP atualizou, tá? A Sasha falou que a mufla da VIP já tá atualizado o ciclo, tá? O Vanderlei falou, às vezes tem a ver com a energia da sua cidade. Tem que ver isso também, tá? Eu vou mandar, a Cristiane tá pedindo a tabela atualizada, eu vou mandar a tabela atualizada. Logo após acabar a live, eu posto aqui nos stories, tá? Olha, o Thiago tá perguntando se tem alguma outra marca de resina de micro-ondas no mercado além da VIP. Tem a Diamond, né? Tem a Diamond D, que ela tem o líquido de micro-ondas e o líquido termo também. Você pode escolher qual que você vai usar. E tem umas outras também, eu acho que tem umas resinas importadas, mas eu uso a da VIP, mas eu vou me informar melhor quais outras opções que você teria, tá? Ó, a Iris está perguntando, será que por não esperar muito tempo ela sai esbranquiçada? Eu acredito que não. Eu acho que ela tá saindo esbranquiçada por alguma questão de ajuste de potência
tá? Ou do gesso estar ressecado mesmo, tá? Então o gesso tem que estar hidratado para que você garanta realmente que essa polimerização, que essas ondas do micro-ondas cheguem até dentro, a parte interna da mufla, que é onde está a prótese, tá? Tá, explica essa hidratação. Então, assim, ó, o gesso, ele tem água, né? Água e pó. Misturei ali, fiz a inclusão do modelo, inclusão da mufla, incluí, acrilizei, deixei 12 horas prensada. Aquela água que tá no gesso evaporou. Ele ressecou, ele tá seco, né? Então, se eu colocar essa mufla seca dentro do micro-ondas para fazer a polimerização, é muito grande a chance de dar alguma coisa errada, de ela não completar essa polimerização, da polimerização não ficar tão eficiente, porque as moléculas de água que estão vibrando estão tão poucas ali dentro, entendeu? Então ela não vai atingir o centro da mufla. Então é simples, é só você pegar a mufla, colocá-la dentro de um balde de água para hidratar, para que ela realmente recupere a hidratação, o gesso fique bem hidratado antes de você colocar para o micro-ondas. Tem gente que até coloca um prato com água dentro do micro-ondas, tá? Eu coloco o prato com água para não fazer muita sujeira ali quando eu estou derretendo cera. Mas você pode colocar também um prato com água e o gesso, mas o gesso tem que estar hidratado de qualquer maneira, tá? É só deixar na água de 5 a 10 minutos, tá? Só imergir ela dentro de um balde de água, a mufla de água antes da polimerização, por de 5 a 10 minutinhos, tá? Ó, a Andrea falou, mas agora estou muito feliz fazendo dessa forma, de descanso. Às vezes elas davam reembasamento, era resina VIP Wave com o líquido adequado e também estavam hidratados. O tempo de descanso, com certeza, diminui muito o número de reembasamento, né? Isso é nítido, de ajuste oclusal também. Eu ajusto todas as minhas peças em articulador depois que eu faço a polimerização, né? Depois que eu abro a mufla, eu volto para o articulador e faço ajuste oclusal. Então, é muito perceptível que dá muito menos ajuste quando eu deixo as 12 horas de descanso do que quando eu deixo menos tempo, tá? Outra coisa que sempre me perguntam também é sobre placa mil relaxante em micro-ondas. É a mesma coisa, o ciclo de prensagem é exatamente igual da prótese total, do protocolo, da PPR, da placa mil relaxante, é o mesmo ciclo, tá? Independente de qual trabalho esteja dentro da mufla, é o mesmo tempo, é a mesma potência, é igual. A resina, a placa mil relaxante, eu faço assim, ó. Eu faço ela no modelo, primeiro em cera, né? Eu articulo o modelo, faço todas as guias em cera, faço a plaquinha meio relaxante exatamente como eu quero ela em resina, eu faço em cera, né? Faço todos os ajustes oclusais, todos os pontos de contato, todas as guias de desoclusão na cera. Aí eu pego o próprio modelo e incluo. Eu não duplico o modelo, tá? Depois ele vai quebrar, sim, mas não tem problema, tá? Se precisar repetir o trabalho por algum motivo, o dentista molda novamente. Mas eu sinto mais segurança em fazer no modelo original do que duplicar esse modelo para acrilizar, tá? Então eu incluo, solto a base do articulador, incluo esse modelo na mufla de micro-ondas, né? Na parte de cima, em vez de fazer com Zé Pelabra, eu faço com gesso também, eu faço com gesso zero arte, porque ele é um gesso zero expansão, ele vai garantir que não tenha nenhuma alteração dimensional ali, e também ele não é um gesso tão duro, né? Porque o problema de você incluir com gesso especial é na hora de demuflar, né? Então corre o risco de quebrar a plaquinha. Então, a parte de cima, ali em cima da base da placa, eu faço com gesso zero arte. Abro, lavo, isolo bem e uso a resina VIP Wave incolor e coloco um pouco de corante. Eu sempre coloco corante ou azul ou rosa, depende se for homem ou se for mulher. Porque só o incolor, ele amarela com o tempo, tá? Então, não, mas eu quero incolor mesmo assim, eu coloco só um tiquinho de azul, que ele vai ficar tipo um vidro, sabe? Sabe aqueles vidro meio azulado? E não vai deixar a resina amarelar, então é bem legal. Aí, se você quiser que ela fique realmente azul, aí você coloca um pouquinho mais de corante. Eu uso corante da VIP Cor mesmo, tá? E aí eu deixo as 12 horas de descanso também, né? Depois, no dia seguinte, eu hidrato a mufla,
em água de 5 a 10 minutos e faço o ciclo de polimerização normal, que é a tabela que eu vou passar para vocês, tá? No meu micro-ondas, como é o meu micro-ondas, acho que é 1.100 watts, que é esse Electrolux que eu falei para vocês, eu deixo 10 minutos a 30% de potência 30%, mais 10 minutos a 40% de potência, tá? Isso para uma mufla só. Se eu for deixar 2 muflas, eu aumento mais 10 minutos a 50%. Mas não é indicado vocês fazerem 3, 4 muflas de uma vez só, em um micro-ondas só, tá? Não é indicado por quê? Porque não foi testado, não tem nenhum teste que comprove realmente a eficiência disso, tá? Então, eu não recomendo que vocês façam mais de 2 muflas por vez, tá? Então, eu sempre faço de 1 a 2 muflas. Se for 2 muflas, aumenta um ciclo, tá? Daí o Alessandro, aqui no YouTube, tá perguntando, Beatriz, você não faz ajuste após a acrilização? Faço sim, em todos os casos, em todas as próteses, eu sempre volto para o articulador para fazer ajuste. Então, como que eu faço? Quando eu faço o modelo, né, quando eu tô vazando ali o modelo, antes de fazer a articulação, eu faço umas guias, né, no gesso, umas guias, umas canaletas, passo vaselina na base desse modelo, tiro o excesso e faço a articulação, tá? Faço a montagem, vai para a prova, tudo, enfim. Quando eu for incluir, né, eu solto só essa base da articulação, passo bastante isolante ou até uma vaselina mesmo no modelo e incluo a base na mufla. Faço a acrilização normal, polimerização, deixo resfriar naturalmente. Depois que a mufla resfriou naturalmente, eu abro com cuidado. Eu gosto muito de abrir com martelete pneumático, acho que ajuda muito. Quem não tem martelete pneumático é a melhor coisa, porque facilita muito a vida. É muito prático, tá? Para abrir mufla, para abrir anel. Então, é bem bom. E não corre o risco de você quebrar o modelo, né? Então, com martelete, você vai ali com cuidado e solta. E aí eu pego e colo com super bonder na base e volto para o articulador e faço ajuste, tá? Em todas as peças. Prótese total, placa meio relaxante, protocolo, como eu não incluo com o modelo, então eu não preciso fazer isso, eu só desparafuso e parafuso no modelo, tá? Ó, então, a Elisete está perguntando aqui, você não inclui a placa em modelo duplicado, então você não faz ajuste depois que acriliza? Então, na hora do demo fly, eu tomo muito cuidado para não quebrar o modelo. Então, eu não vou tirar ela, já abrir tudo de uma vez, sabe? Para ela quebrar. Então, a mufla de micro-ondas, se vocês observarem, ela tem um furo em cima e um furo embaixo, né? Então, aquele furinho serve para você martelar. Então, eu martelo naquele furo dos dois lados, eu bato em cima e bato embaixo. E eu tirei aquele bloco de gesso inteiro da mufla. Eu não parti ela no meio. Se eu partir ela no meio, abrir no meio, vai quebrar tudo. Vai dente para um lado, modelo para o outro. Então, eu não parti ela no meio. Eu tiro aquele bloco de tijolo, de gesso inteiro da mufla. Tá batendo em cima e embaixo. Tirando esse bloco inteiro, eu venho com o martelete pneumático e vou quebrando as laterais dele. Tá? Vou quebrando as laterais. Então, eu tenho na minha mão o modelo com a placa meio relaxante antes de quebrar, sem quebrar. Tá? Não quebrou os dentes ali ainda, não quebrou a placa. Aí eu colo na base do articulador, levo para o articulador, faço todos os ajustes oclusais, faço todas as guias, guia canina, guia de protrusão, faço todas essas lateralidades, todos esses ajustes. Depois, sim, na hora que eu tirar, se quebrar o modelo, ok, não tem problema, eu já ajustei, tá? Então, é dessa forma que eu faço. Então, acabei de responder, Alessandro. O Alessandro perguntou, desculpa, não me expressei corretamente, quero dizer a placa. Sim, acabei de explicar porque a Elisete fez a mesma pergunta, tá? Então, exatamente isso. Ó, o Jefferson está perguntando, essas dicas também servem deve ser polimerizações, né, em fogão a gás? As dicas de inclusão, sim, servem, tempo de prensagem também, tá? O que muda realmente é a resina da polimerização e o ciclo que você vai usar, tá? Ó, pessoal, eu vou colocar a tabela, vou disponibilizar a tabela aqui para vocês no Instagram, tá? Logo após a live, tá? Eu vou colocar aqui. A mufla tem que ser própria para micro-ondas, tá? Não pode ser aquelas muflas metálicas, tem que ser uma mufla de micro-ondas. Tem várias marcas na Dental. A que eu uso e a que eu gosto é a VIP,
tá? Eu gosto da VIP, eu acho que ela é mais resistente. Eu já usei algumas outras que quebraram mais rápido, tá? Então, a mufla da VIP é a que eu mais gosto, que eu mais gostei de todas que eu já usei. Já usei aquelas de 3 pontas também, eu tive um pouco de dificuldade de fechar a mufla, principalmente quando é protocolo e tem pino nos dentes. Então, como você não tem muita travamento ali na hora de fechar, então corre o risco de você balançar para o lado e o pininho acabar empurrando um dente e sair do lugar, tá? Então, eu me senti meio insegura com a mufla de 3 pinos para protocolo. Então, eu uso a da VIP, que são 4 pinos, então uso já há bastante tempo, gosto bastante, tá? Ó, o André tá falando que tá tendo ótimos resultados com minhas dicas e com as dicas das taxas. Ah, que bom, que legal, pessoal. Fico bem feliz com isso, tá? Ó, o tempo de polimerização em micro-ondas é em média 20 minutos, tá? Então, independente se for um protocolo, se for uma prótese total, se for uma PPR, se for uma placa miorrelaxante, independente, é sempre 20 minutos nessa tabela atualizada, tá? E se for 2 muflas, aí são 30 minutos, tá? Mas depende. Tem uns micro-ondas mais fortes ali que tem que colocar, são 25 minutos, que abaixa bem a potência, tá? Fica bem mais baixo ali para não correr o risco de queimar. Então diminui a potência e aumenta o tempo, tá? Ó, a Daniela tá falando que ela acriliza sem crosslink e tem uma translucidez no micro-ondas, mas com uma boa hidratação. Na verdade, o sem crosslink não é indicado para micro-ondas, tá? Ele não é indicado porque ele perde, ele não vai ter as formações de cadeias corretas, tá? Então, essa prótese pode ficar mais frágil, quebrar com mais facilidade, ficar mais porosa, ficar crua por dentro. Então, tem que cuidar com isso, tá? Olha, o William tá falando que ele usa resina VIP sem ser para micro-ondas. Pode, não é indicado também. Se você for usar sem ser para micro-ondas, que pelo menos o líquido termo tenha crosslink, tá? Mas o indicado, o recomendado é que você use uma resina própria para micro-ondas, tá? Ou pelo menos o termo com crosslink. Ó, é verdade, o Vanderlei falou uma coisa que sábia. Todo erro é aprendizado, nunca desanime. É verdade, né? Quem nunca errou? Nossa, eu errei muito. Eu já fiz muita coisa errada. Eu já me descabelei no laboratório, já chorei com o trabalho, porque, meu Deus do céu. Mas a gente tem que aprender com os erros, né? Então, eu aprendi com os meus erros, continuo aprendendo, né? Mas de preferência, né, aprenda com os erros dos outros, né? Porque a gente não tem tempo suficiente para viver e errar o resto da vida. Então, por isso que a gente faz curso, por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente pega informação com alguém que demorou anos para desenvolver uma técnica. Então, se eles estão falando ali que o ciclo é esse, o Thomas Gomes, por exemplo, que faz mais de 20 anos que ele faz a técnica de polimerização, se ele testou, comprovou, e tem embasamento científico e tem uma vasta experiência com isso, por que eu vou lá e vou fazer diferente do que ele está me falando? Não, eu vou pegar ali a receita que ele me passou, a receita pronta que eu sei que funciona. Eu não preciso ficar ali testando ciclos, testando potência e queimando prótese, né? Então, por isso que eu falo, é por isso que a gente aprenda com os erros, mas de preferência com os erros dos outros, né? Com certeza, para ele chegar nesse ciclo, para ele chegar nesse cálculo ali de 10 minutos a 30%, mais 10 minutos a 40% no micro-ondas de 1000 watts, com certeza ele queimou muita prótese, né? Ou deixou muita prótese crua, né? Então, eu não vou arriscar, eu sigo a risca, mas sempre procuro informações com um embasamento científico, com coisas que foram testadas e comprovadas e que dão certo, tá? Então, fiquem bem atentos a isso, não saiam por aí fazendo qualquer coisa que falam para vocês fazerem, né? Sempre desconfie, sempre tenta ver se realmente isso é uma coisa comprovada, tá? Para você não botar em risco o teu trabalho e não ter que fazer tudo novamente, né? Então, assim, outra coisa, da resina, se existe uma resina própria para isso, por que eu vou usar uma outra que não é, sabe? Por que eu vou arriscar, botar em risco o meu trabalho, né? Então, isso que vocês têm que pensar e botar na balança também.
Olha, a Virgínia tá falando, Bia, eu sempre fiz assim, coloco a mufla dentro de uma bacia com água. Ótimo. Só que a gente tem que lembrar também, não posso deixar a noite inteira dentro de uma bacia com água, imergida em água, porque aí vai hidratar demais essa água, vai passar para a prótese também, não é legal. Aí sim, a prótese pode ficar esbranquiçada, tá? Excesso de água, ela pode interferir na polimerização, tá? Então, não é indicado que você deixe a noite inteira dentro de um balde de água. Se você for deixar a noite inteira, você deixa dentro do umidificador, que é só aquela espuminha úmida, não é encharcada, tá? Para não perder a umidade. Agora, se você deixou na mufla, como eu deixo, às 12 horas, você coloca num balde de 5 a 10 minutos, que é suficiente, tá? Olha, o Joel perguntou se eu uso resina Trilux base para protocolos. Eu já usei essa resina há muitos anos atrás. Só que depois eu não encontrava mais em dental, acabei não usando mais. Então eu não tenho muita embasamento assim para te dizer o que eu acho dessa resina. Não sei te dizer. Não faz muito tempo que eu usei e não uso mais, tá? Então não sei, Joel. Olha, eles já está pedindo um vídeo de enceramento de placa. Tem mais gente. O Carlos também está falando comigo no Instagram hoje, também pediu o vídeo de placa, pediu para falar também isso aqui na acrilização de micro-ondas de placa. Vamos fazer sim. Olha, qual que é a resina melhor para micro-ondas? A Rosilene no YouTube está perguntando. Olha, melhor é aquela que você tem o melhor resultado, é aquela que você se adapta, que você consegue realmente o resultado esperado dela, tá? Então, eu me adaptei muito bem com a VIP, tá? Então, eu uso o VIP Wave, me adaptei muito bem, tenho um ótimo resultado. Eu acho que a peça fica super resistente, super brilhosa, super translúcida, tá? O palato. Então, eu gosto dessa resina, mas não sei te dizer se é a melhor, tá? A Diamond, eu só uso o do micro-ondas, porque tem uma ótima vantagem do tempo, que é 4 minutinhos só. Então, a resina Diamond, ela é uma resina americana, uma resina de alto peso molecular, que está sendo importada pela Dental News. Até então, ela só tem uma cor disponível no mercado, tá? Uma cor não. Tem várias cores, mas você não tem a possibilidade de caracterizar, tá? Mas o Dr. Paulo Leite, ele está investindo muito nisso, muito em testes de caracterização e está trazendo aqui para gente, aqui para o Brasil, essas caracterizações, vai chamar aquarela. Então, daqui a um tempinho vai estar disponível para nós esse kit aquarela da Diamond que a gente pode caracterizar, tá? Porque não é indicado você utilizar o Thomas Gomes misturado com a Diamond, porque é uma resina completamente diferente da outra. Então, se eu pegar o que a resina Thomas Gomes e colocar no micro-ondas em 4 minutos, ela não vai polimerizar. Ela não vai polimerizar. É diferente, né, a composição química dela. Então, vocês têm que cuidar muito com isso, nessa questão de misturar resinas, tem que ver se são compatíveis. Eu sempre gosto de usar o pó e o líquido da mesma marca, tá? Para eu não ter problema. Se eu peguei o líquido da VIP, eu vou usar o líquido da VIP. Se eu peguei o pó da Clássico, eu vou usar o líquido da Clássico. Então, eu tento sempre trabalhar ali com a mesma linha. E como eu uso o STG, que era VIP, eu uso o líquido da VIP, tá? Porque aquilo foi testado para dar certo junto, né? Não foi testado com outro material. E a resina Diamond, ela, além de ser uma resina de alto impacto, ela é super resistente à fratura, né? Então, se vocês olharem aí na internet, tem vários vídeos de pessoal martelando a prótese, passando com o caminhão em cima, e não quebra, né? Então, ela é fantástica por isso. E pelo tempo. Então, eu gosto muito de usar ela para protocolo provisório, sem barra, porque ela me garante essa resistência, né, para não quebrar nos cantilevers, né? E agilidade, né? Então, eu ganho tempo também. Consigo fazer ela muito mais rápido pelo tempo de polimerização dela, que é somente 4 minutos. A Dental Paulista, de Curitiba, quem é de Curitiba ou de região, tá com uma promoção bem legal da resina Diamond, tá? Para quem tá aqui assistindo as lives, para quem me segue aqui, me acompanha no canal, tá? Falem com a Melissa, pede para falar com a Melissa lá da Dental Paulista, que ela tá com uma super promoção da resina Diamond, tá bem bacana. Ó, a Sasha respondeu aqui uma pergunta que vocês fizeram. Valeu, Sachinha, que você tá aqui me ajudando. A Sasha respondeu uma pergunta
perguntaram para mim qual era outra marca de resina. Tem a Onda Crio, da Clássico, tá? A Clássico também tem uma resina própria para micro-ondas, que chama Onda Crio, tá? A Virginia falou que ela era difícil encontrar na Dental, a VIP Wave, tá? Então ela sempre usava resina com líquido normal, porque nem sempre tinha na Dental. Então, se vocês não estiverem encontrando, use o VIP com o Crosslink. Use uma resina, eu não sei se é só da VIP, tá? O Crosslink, mas procure uma resina que tenha Crosslink, porque ela funciona em micro-ondas também, tá? Isso, uns 10 minutinhos de hidratação. A Luciana está perguntando, uns 10 minutos é suficiente? Sim, é suficiente. Ó, o Vanderlei tá falando aqui, se você colocar um trabalho no micro-ondas e no meio do ciclo começar a fumaçar e cheirar forte, é sinal de que não hidratou. Ah, legal, boa dica, tá? Legal. Então é bem importante hidratar, tá? Não corram o risco de não dar certo, de você perder o trabalho e abrir e ver que não ficou bem polimerizado, tá? Às vezes você só vai ver com o tempo mesmo que essa prótese vai ficar bem mais frágil. Eu coloco um prato também com um pouquinho de água, tá? Mas isso não impede de fazer a hidratação do gesso. O gesso tem que ser imergido dentro da água. A mufla tem que ser imergida dentro da água para hidratar bem, tá? Ó, se eu faço espaçador de espaço, ou espaçador de espaço, não é isso, né, gente? Como que é o nome? Propiciador de espaço, tá? Faça o propiciador de espaço, que foi uma técnica que eu aprendi na especialização com a Thaís Nogueira. Essa técnica foi desenvolvida por ela, que diminui muito a alteração dimensional das próteses. Então, todas as próteses que vão em mufla, eu faço propiciador de espaço, tá? O ciclo da placa mil relaxante é o mesmo da prótese total, é o mesmo da PPR, é o mesmo do protocolo, é o mesmo. Todos os mesmos, todos, independente do tipo de prótese, é o mesmo ciclo, tá? O corante pode ser usado, esse de orto, pode sim, tá? Pode sim. Pessoal, se vocês estiverem curtindo, dá um coraçãozinho aí, dá um curtir aí no YouTube, que tem algum lugar aí que dá para curtir também. Quem não está inscrito aí no canal do YouTube, se inscreva no meu canal aí no YouTube, tá? E no Telegram também. Se inscreva lá no canal do Telegram, que eu tô sempre colocando dicas novas lá, conteúdos exclusivos. Ó, o Vanderlei tá falando aqui que depois das lives, todos os trabalhos faço espaçador. Apesar que vi na especialização com a Thaís essa semana, fiz 5 placas e recebi elogios de todos os casos, dizendo que as placas quase não tiveram ajustes. Olha, que legal, Vanderlei, perfeito. Viu só, gente, como faz diferença fazer o propiciador de espaço? Então, é uma coisa que você vai demorar 30 segundos para fazer, tá? E tem uma super vantagem, tá? Faz diferença sim, foi testado e comprovado. Tá, então falando de novo que usa resina VIP sem ser para micro-ondas, pode, não é indicado, indicado você usar uma resina própria para micro-ondas. De preferência, se não achar, não encontrar o líquido de micro-ondas, utilizem o líquido com crosslink, tá? Sem crosslink eu não indico, porque você não vai conseguir realmente uma boa polimerização e você pode vir a ter problemas, tá? Ó, estão pedindo live só de placa, vou fazer uma live sim, só de placa, vou fazer uma live, fazer um enceramento de uma placa para vocês. Como você recebe as mordidas para a placa? Geralmente, depende, tá? Alguns dentistas fazem um jig, aquele jigzinho de acrílico anterior, e faz o registro com silicone pesado posterior, tá? Ou nem sempre todos fazem o jig, tá? E faz só o registro com silicone pesado. Ou Zeta Labor mesmo. Então, a maioria dos registros eu recebo assim, tá? Como que vocês recebem? E é muito importante, peçam sempre para o dentista, mesmo que for placa meio relaxante, tirar o arco facial, mandar o arco facial, que isso faz muita diferença. Já aconteceu com vocês? De você mandar a placa, fazer o ajuste no articulador, tudo certinho, perfeito, bonitinho. Chegar em boca, o dentista ajusta, toca só molar, chega a furar a placa e mesmo assim não toca na frente. Já aconteceu com vocês? Muito provavelmente isso aconteceu porque não foi usado o arco facial. Então você posicionou a maxila do paciente, né, o modelo, numa posição muito diferente
do posicionamento da maxila do paciente. E como a placa mio-relaxante a gente tem que fazer um aumento de dimensão vertical, é diferente o articulador, né? Por mais que seja o semi-ajustável, a abertura do articulador é diferente da nossa articulação. Então, se eu articular numa angulação, né, o plano superior, numa angulação muito diferente da boca do paciente, vai dar errado, vai dar diferença, vai ficar tocando só atrás, mesmo que ele faça o registro certinho, tá? Então, peçam para o dentista de vocês que trabalham com placa, tirar o arco facial para você poder articular e você ter uma maior segurança nisso, tá? Se ele não mandar o arco facial, pelo menos monte o superior em mesa de camper, que já é melhor do que nada, do que você montar na mão e correr o risco de você ficar com uma inclinação muito fora da do paciente, tá? Ó, o Ronier tá perguntando se existe alguma contraindicação ou estudo sobre micro-ondas por questão de radiação. Olha, vou me informar sobre isso, Ronier. Não sei te dizer, mas eu acredito que não. Eu acredito que não tenha nenhum problema, tá? A Lana tá perguntando, o ideal para acrilização convencional é usar com crosslink ou sem crosslink? Eu sempre prefiro com o crosslink, tá? O crosslink, ele tem um ativo a mais do que o sem crosslink, tá? Então, vai tornar a tua prótese mais resistente. Então, sempre que você for comprar, procure com crosslink, mesmo para polimerização normal. Ele também tem um efeito melhor, tá? Na junção das moléculas de monômero e polímero, tá? Na formação das cadeias. Em vez de elas serem lineares, tá? Elas vão para o lado também. Eu não tenho que desenhar aqui, não dá para explicar só fazendo sinais aqui. Mas usa com cross, tá? Sempre prefira com crosslink. Ó, a caracterização, você pode sim e deve usar o STG se você usar a acrylização da VIP, normal, o líquido da VIP, VIP Wave, ou até, né? O que você não pode, tá, Daniela? Usar o STG misturado com a resina Diamond D, porque é uma resina totalmente diferente uma da outra. A composição química delas são diferentes, tá? Então, esperem, se vocês querem caracterizar, esperem chegar o aquarela, que é uma caracterização própria da Diamond, desenvolvida para a resina Diamond, tá? Não fiquem misturando essas resinas, porque elas têm uma composição química totalmente diferente, tá? Mas na acrilização de protocolo, prótese total, com STG, normal, tá? Tudo normal para micro-ondas, sim. Funciona super bem, eu uso há muito tempo, tá? Foi testado para isso. A Luciana tá falando, ó, meu micro-ondas só tem 3 tipos de potência, alta, média e baixa. Faço tudo na baixa. Eu sugiro você trocar de micro-ondas, porque você não vai conseguir saber exatamente qual que é a potência, sabe? Você perde um pouco do controle. Então, pode ser por isso que ela esteja esbranquiçada, porque ela não está sendo bem polimerizada. Ah, o Felipe aqui no YouTube, ele está perguntando se eu deixo algum tempo de descanso entre os ciclos de polimerização. Por muito tempo eu deixei um ciclo de descanso, sim, 10 minutos, a potência 0, tá? Mas novos testes foram feitos ali pelo Thomas Gomes e equipe, e eles chegaram à conclusão de que não surge muito efeito, né? Deixar esse tempo de descanso não tem nenhuma alteração, né, final, não tem nenhum benefício a mais, né, do que se não deixar. Então, eles falaram que poderia simplesmente cortar esse ciclo de descanso, tá? Então, agora, em vez de meia hora, a polimerização de uma mufla, eu levo 20 minutos, o que é muito bom, né? Então, não precisa deixar o ciclo de descanso no meio, que é a potência 10 minutos, a potência 0, tá? Então, perguntaram se eu faço acrilização em etapas. Você espera que esfrie? Não, eu já faço se foi isso que eu entendi, tá? Eu já faço na sequência. Terminou o ciclo de 10 minutos, já começa o outro ciclo logo na sequência. Não precisa esperar esfriar e depois começar o outro ciclo. Acho que foi isso que você perguntou, né? Eu coloco, tanto que na receita, quando eu salvo a receita, ele termina um ciclo 10 minutos, automaticamente já começa o outro na sequência, tá? Qual o tipo de micro-ondas para fazer o trabalho? Qualquer micro-ondas, desde que você consiga ter o controle da potência, tá? A Luciana estava falando ali que ela não tem, o micro-ondas ela tem potência média, baixa e alta. Então, fica difícil você ter uma precisão, tá? Então, eu recomendo que vocês procurem um micro-ondas que você consiga controlar realmente a potência, tá?
Para polimerizar a placa miorrelaxante, você programa também o descanso? Não precisa mais, tá? Então, isso já foi testado e comprovado que não faz tanta diferença deixar aqueles 10 minutos de descanso no meio da polimerização. Então, eu não deixo mais. Eu faço 10 minutos a 30% e logo na sequência mais 10 minutos a 40%, tá? Eu não deixo mais aquele ciclo de 10 minutos a 0%, como eu deixava antes. A Deise, o que essa acrilização super rápida pode causar na PT? Porque as próteses ficavam lindas. Essa acrilização de deixar fervendo, por exemplo, 20 minutos na água fervendo, não é indicado porque as moléculas de monômero e polímero precisam se acomodar. O tempo de fusão da resina é 73 graus, tá? Então, se eu ferver, se eu passar muito disso, as moléculas elas vão se unir desordenadamente, elas vão se agitar e se unir de qualquer jeito, tá? Basicamente é isso. E aí vão formar cadeias curtas e com muito espaço entre elas. Então a prótese vai ficar porosa, por mais que a gente não enxergue isso olho nu, por mais que a gente olhe, a prótese está linda, transparente e dura, a resina. Não significa que ela foi bem polimerizada, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque fazendo testes e olhando no microscópio, você enxerga que tem muita porosidade. Então, com isso, tem muita absorção de fluidos bucais, dá mau cheiro na prótese, liberação de monômero residual no paciente, o que não é legal, né? Pode causar uma série de problemas, alergias, até mesmo câncer. Então, essa prótese pode ficar fragilizada, quebrar, então, não é indicado. Tá, então aqui perguntaram se eu faço alívio no modelo, tá? Na placa miorrelaxante, eu faço um alívio, sim, com gesso. Então, eu só faço um alívio quando ele tá muito retentivo, realmente, ali. Eu faço um alíviozinho com gesso. Eu passo com o próprio dedo, assim, para tirar, só para ele entrar onde ele tá mais retentivo mesmo, assim, sabe? Na parte lingual, ali na palatina dos incisivos, que é onde fica mais dolorido. Eu uso placa, eu sei que é muito chato, dói os dentes mesmo. Então, eu faço um alívio maior nessa região, tá? Todos os propiciadores são bem-vindos, pois vai fazer diferença nos ajustes, mesmo menos ajuste para o dentista. Isso mesmo, Vanderlei, muito bem. Tá? O tempo de cocção que eu uso no micro-ondas é 20 minutos para uma mufla, tá? 2 muflas, 30 minutos. Diamond, resina Diamond de 4 minutos. O Alex tá perguntando da polimerização convencional, dura 1 hora, e se colocar resina de micro-ondas dura 2? Acho que não, Alex. Não sei, não entendi a tua pergunta. Pessoal, já tá acabando. Deixa eu me despedir de vocês antes que cortem. Façam o print, como sempre a gente está fazendo nessa maratona de lives. Eu estou pedindo para vocês printarem a tela e me marcarem, colocarem nos stories de vocês, me marcarem, compartilhar, que eu vou lá e vou repostar, tá? Então, se vocês gostaram da live, tira um print, ó, vou preparar aqui uma pose para vocês. Então, 1, 2, 3 e já! Printaram? Fizeram o print? Agora vão lá, me marquem, coloque nos stories do Instagram, me marque e reposte, tá? Que eu vou repostar. Muito obrigada a todos que participaram e não se esqueçam de se inscrever no evento 100% online e gratuito que se chama O Melhor Protocolo da Sua Vida, tá? Esse evento vai acontecer do dia 11 a 17 de maio, tá? Vai ser essa semana toda. Vão ser disponibilizadas 3 aulas bem completas sobre... Ai, travou o Instagram. Sobre como você conseguir fazer o melhor protocolo da sua vida, tá? Então vai ter várias dicas, vai ser bem legal, mas só vai poder assistir quem tiver inscrito no evento, tá? Então corre lá no meu Instagram, no link que tá na minha bio, e clica lá e se inscreva, tá bom? Obrigada, pessoal, obrigada pela participação de todos, obrigada pelas perguntas, por mais que eu não consiga responder todas, mas muito obrigada mesmo, de coração, tá? Obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando sempre, e amanhã tem live com a Thaís Nogueira, tá? A gente mudou um pouquinho a programação, ia ser na quinta, mas a gente trouxe para amanhã. Então, fiquem atentos que eu vou postar nos stories ali, comunicando a mudança, tá? Mas amanhã vai ser a live sobre escolha de dentes posteriores. Bem bacana também, umas dicas bem legais. Então, não percam nesse mesmo local, na mesma hora. Amanhã às 18h18, tá bom? Mais uma live para maratona.
Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Até amanhã.